Bem, então boa noite a todos. Vamos começar hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo, nosso estudo, a nossa troca, que é o capítulo 30 do livro Os Mensageiros. Mas vamos iniciar com a página do livro Vinha de Luz, capítulo 20, hoje. Eu esqueci de pedir alguém para fazer a página, até vou deixar aqui no ar para vocês. Quem gostaria de fazer semana que vem, tá? Aí se comunica com a gente. É, intitulado A Porta Estreita. É uma mensagem bem profunda, bem necessária para os dias atuais, né? Os dias que nós estamos vivendo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera e aperfeiçoamento. Que Valéria, você está congelando muito, né? Está picotando. É, É, é a internet, viu? Aguardemos. A internet hoje não está legal. e ela não está sabendo, né, Miriam? Não, tá, ela deve ter, ela saiu. Eu estou falando aqui com ela, tá? Uhum. Ela deve estar tentando entrar, porque antes ela já tinha tentado entrar 2 vezes e foi difícil. Voltou. Oi, gente, caí e voltei. Sei o que é É, isso. Mas vamos prosseguir daqui. Seu som está fechado, Val.
Agora voltou, né? Agora parece que sim, né? Vamos ver. É. Estão me ouvindo bem? Sim, Vamos lá. Não vamos deixar isso. São as dificuldades da porta estreita também. é, Então, vou começar aqui. Vou voltar quando a gente volta ao vaso físico da carne, né? Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam multidões, fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita ao corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Eu acho que está bem explicado, né? Somos tá. nós, então temos que estar atentos a isso. Eu vou pedir a Miriam para fazer nossa prece inicial, por favor. Valéria, você já viu se está gravando? Está. Assim, está Então, gravando. então vamos orar. Graças a Deus, amigos, benfeitores espirituais, que junto a nós estão coordenando esses nossos momentos de estudo, de reflexões, para que, através desses conhecimentos, possamos melhor caminhar em nossas vidas terrenas, através desses momentos em que mergulhamos nestas lições que vêm a nos mostrar ânimo, força, fé, coragem, determinação para superarmos todos os desafios da vida, os obstáculos e seguirmos adiante. Que possamos ser envolvidos por essas vibrações amorosas que nos cercam, assim como pedimos que essas vibrações alcancem os lares dos nossos amigos que não chegaram ou não poderão estar, e assim, diante deste momento, que possamos iniciar o nosso estudo de hoje e que ele possa internalizar, tocar, sensibilizar a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar então. Bem,
Hoje a gente vai estudar os mensageiros, né? Capítulo 30, que se intitula Em Palestra Afetuosa, né? Uma conversa cheia de ensinamentos que eles trazem para nós. No capítulo passado, né, dado pela nossa Jane, foi notícias interessantes, né, onde a gente pôde saber muitas coisas, né, muitas notícias, muitas coisas interessantes, né, onde a gente descobriu que o viver em nosso lar é uma grande bênção, né, embora não seja uma das colônias mais evoluídas, né, vamos dizer assim, né, com o grupo que lá se encontra de desencarnados, né? Mas ela já é uma bênção em relação à coluna do Campo da Paz, né? Esse posto de socorro, né? Esse posto de enfermagem, né? Foi fundado há 200 anos, né? Quer dizer, mais de 200 anos, porque esse livro foi escrito em, acho que se não me engano, 44, né? E a gente viu que tem por finalidade abrigar os que desencarnam em situação de muita ignorância, né? Com culpas, passando por momentos difíceis depois do desencarne, né? E também conhecemos os trabalhadores, né? Que fazem a diferença, né? Que implementam com tanto amor a melhoria de todos, o desenvolvimento dos trabalhos e tudo mais. No capítulo de hoje, né, a gente também vai, a Jane entrando aí, vai falar um pouquinho vai conversar um pouquinho, eles vão conversar um pouquinho mais, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok. Sim, sim, tá tudo certo. Vamos prestar bem atenção o que fala, o que eles falam. Voltamo-nos em conversação amiga para as belezas de nosso lar. Quando Aldonina interveio, acrescentando, alguns membros da nossa família visitam a cidade de vocês, de tempos a tempos, né? Ela se referindo a André Luiz e Vicente. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Vejam só, né? Aqui eles estavam conversando, a Aldonina acrescentou, né? Alguns membros da nossa família visitam a cidade de vocês. Vamos ver o que a gente consegue perceber aqui só nesse parágrafo aqui. Visitam a cidade de vocês, de tempos em tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. O que a gente pode identificar aqui, nesse primeiro trecho? O que é curioso? O que vocês identificam? Primeira coisa, para mim, é muito curioso o fato do casamento em si. Se dá numa colônia como o Campo da Paz, como se fosse em outra qualquer, mas principalmente essa. Significa que eles, pelo que eu entendi, quando eu li, Só para identificar. é que lá eles podem ter uma vida normal, de certa forma, igual a nossa aqui, dentro como é que se diz? A partir do momento que é um casal, de repente, de almas gêmeas, que já vem em vidas passadas, entendeu? Se encontrando, e A aí gente eles vai se propõem. mais adiante, tá? É só para a gente Tá. identificar agora o que vocês acharam curioso nesse trecho.
É justamente como a Teresa falou, eu acho que é o casamento, não é não? O casal em si, Então, trabalhando juntos, a coisa, morando lá e trabalhando juntos. tá, sim. Alguém mais identifica alguma coisa? A visitação também, né? Um segundo ponto, que eles podem fazer visitação a Ah, nosso sim. lar. Uhum. E mais alguma coisa? O serviço de investigação do Ministério de Esclarecimento? Não é curioso a gente, né, identificar isso no plano espiritual, Uhum. né? Sim. Então, a gente, assim, só nesse pequeno trecho a gente verifica, né? Que a gente pode verificar que existe relacionamento entre as pessoas das colônias espirituais se relacionam com outras pessoas de outras colônias, né? Espirituais. Sim. Existe permuta, existe conhecimento, amizade, ajuda, auxílio, né? Que existe também relacionamento afetivo no plano espiritual e que pode ser realizado também entre irmãos de colônias da mesma colônia ou de colônias diferentes. Que há casamento no mundo espiritual, né? E que também no plano espiritual a gente tem atribuições profissionais, como no mundo físico. Quer dizer, ou seja, trabalha, estuda, se regenera e casa. E se alimenta também, porque ele se alimenta. Vida normal. Né? Se eles quiserem, né? Aqui eu coloquei só para a gente refletir, né? O que é importante nas palavras de Aldomina e Cecília sobre o casamento da irmã Isaura, mas isso é mais adiante. Eu coloquei a que antecedeu essa, botei errado na ordem. Eu trouxe esse pequeno trecho do livro Evolução em Dois Mundos que fala sobre isso, com relação, né? Que fala assim: nos planos enobrecidos, na página 185. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união esponcialícia de caráter significante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza, na edificação coletiva. E quando semelhante enlace deva ser adiado, por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revele o esforço, né, do acrisolamento próprio, desse trabalho íntimo que ele tem que fazer. Aliás, cabe considerar que na renúncia construtiva a que se entregam, na expectativa, às vezes longa, do amor que os integrará na complementação desejada, encontram no serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso, acentuando em si os altos valores da cultura e da emoção, que lhe propiciam gozos íntimos dos mais alevantados, quer dizer, dos mais elevados, né? E mais puros. Isso é o que trazem evolução em dois mundos, né? E aqui no livro Ação e Reação também tem um trechinho que ele fala, André Luiz, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor,
puro e sublime. Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração da eternidade, encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais consubstanciando simplesmente os nossos desejos. Nem sempre é amor, né? É muito, na grande maioria das vezes é muito mais atratividade, né? Desejo do que. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação, né? Da necessidade do retorno, né? De refazer essa caminhada. Nessa ou naquela idade física, o homem ou a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho, provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Perguntar alguma coisa? É para a gente falar, gente, para a gente discutir. É que a gente, enquanto na carne, né, a gente continua recalcitrando na questão de não sentir, nós não conseguimos ainda sentir aquele amor que é dito até lá nos mensageiros que a gente está falando, mas é dito aqui também, aquele amor de almas. É difícil, por isso tantas encarnações quantas tenhamos que ter, até que a gente chegue a esse ponto de evolução no que se refere ao amor. Exatamente, é isso mesmo. E é realmente difícil, porque a gente ainda está muito envolvido com a questão do egoísmo, né? Da posse, né? Dessa questão toda, né? Isso. A parte física. Da parte física, é o mesmo um subjugamento, vamos dizer assim, emocional, né? Que a outra pessoa quer subjugar a pessoa, às vezes emocionalmente. Exato. Então, tudo isso decorre da nossa ignorância, né? Da nossa ignorância, da nossa invigilância, da nossa falta de educação moral, né? Na verdade, a gente tem todas as informações, a gente tem tudo para nos esclarecer, e a gente pensa que se esclareceu, mas quando ocorre conosco, a gente vê que não é tão esclarecido assim, e que não entende, não aceita, né, as coisas como elas são, né, na verdade. Sim. E para poder deixar fluir esse amor verdadeiro, né, que é o amor de Deus, que existe em nós, né? Mas nós precisamos depurá-lo, né? Precisamos deixá-lo fluir, né? Sem apego, sem angústia, sem egoísmo, enfim, tudo isso que a gente vê. A gente pode se lembrar aqui também de André Luiz, né? Existem muitas situações que a gente poderia falar aqui. Deixa eu ver só aqui qual é o próximo, para ver se eu não estou me E você imagina também lá, eles não podendo ficar com a pessoa, eles sublimam esse amor, isso lá no mundo espiritual, através do trabalho, de servir. Imagina aqui, a gente aqui, infelizmente, né, devido à nossa ignorância e tal, se não puder ter aquela pessoa, gente, quanta tragédia a gente vê por conta disso. Tá. Eu vou dar continuidade aqui, depois eu falo. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões. Nem sempre porque as estimamos em sentimento profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a sabedoria.
É por isso que a maioria dos consórcios humanos, os casamentos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência uma das outras. Nesses embates alinham-se os recursos da redenção, né? Então, é como ele fala aqui, né? Somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimamos, né? Porque há todo um jogo de cena, vamos dizer assim, né? Que faz com que você seja atraído por determinada pessoa, né? A mulher ou o marido, enfim. Os que se sentem atraídos um pelo outro, né? Porque muitas vezes a gente também tem que perceber isso, né? São coisas bem profundas. Mas na grande maioria das vezes isso ocorre porque é necessário vivenciar determinadas situações e circunstâncias para você se redimir de um passado. E muitas vezes isso ocorre, mas ou as duas pessoas não aceitam ou uma não aceita, né? E aí ocorrem esses conflitos onde deveria haver o apaziguamento, né? A superação dos obstáculos, do passado, das dificuldades e levarem uma vida de amor, né? De prosperidade, de abundância mesmo, de bons sentimentos, né? Sentimentos que edificam as criaturas, né? E não é isso que nós vemos por aí, né? Nós vemos por aí as coisas bem diferentes, né? E, assim, isso se nós podemos lembrar de André Luiz, quando André Luiz estava, né, quase no final do livro, não me lembro o capítulo que é, acho que é 48, 50, não lembro direito. Quando ele pede para vir à Terra, né? E é aceito que ele viesse à Terra, né? Quando ele vem à Terra, ele, depois de tanto tempo que já tinha passado, eu não me lembro exatamente quantos anos já tinham se passado, mas ele vem e entra na casa, né? Como se fosse O dono. o, né? O marido, né? E a esposa dele tem outro matrimônio, não é isso? Aí, quando a esposa estava né, tinha refeito sua vida, tinha casado novamente, ele tem aquele choque, né? Ele entra em desequilíbrio profundo, né? Aquela raiva, aquela coisa, e aí ele lembra de Narcisa, a enfermeira lá de nosso lar, que, né, sempre o ajudou, em que ela falou: se você se sentir mal, se você sentir alguma coisa, não se sentir bem, você mentaliza que eu estarei com você, né? E ele teve que sair de lá, orar por 15 minutos para que ela Para estivesse lá. poder se equilibrar. E aí ela me ajudou, orientou e tal, e aí ele retorna ao ambiente, né, do lar, já com uma outra condição mental, né, emocional, né? E aí ele, Uhum. até esposo da ex-esposa dele, né? Estava enfermo e ele então ajuda, né, fluidificando a água, dando um passe, né? Enfim. Então vejam, né, ele que já estava no plano espiritual, já tinha um conhecimento, não era um espírito elevado ainda, mas ele já estava. Como isso é complicado e tão difícil, né? Aí a gente pensa também. Alguém está falando? Está pipocando alguma coisa aí. A gente lembra também naquelas pessoas, né? Nos casais, né? Se casaram aqui, e um vai sempre na frente do outro. Raramente os dois falecem juntos, né? Desencarnam juntos, né? E aí a gente fica pensando, tem casamento no mundo espiritual, né?
Como é que vai ser isso? Será que quando eu chegar lá, ele vai estar me esperando? Será que quando eu chegar lá, ela vai estar me esperando, né? Porque já que pode casar, né? Então, É. é Pode um... estar esperando de duas formas. Pode estar esperando pelo amor e pode estar esperando também pela cobrança. é, mas aqueles também que tem, a gente vai ver mais adiante aqui no capítulo, né? Porque para isso Ah, precisa de ter uma permissão, não é assim, né? Não é assim. não, eu sei, eu estou falando isso em uma situação que eu vivi lá na cabana. Não, mas não vamos falar. Eu comecei a ter uns sonhos estranhos no tempo da Dona Maria da Glória. E eu entrei naquela hipnose do sono profundo e eu senti que eu estava sendo enforcada. E aí eu voltei rapidamente. Quando eu voltei rapidamente, que eu retornei, que eu comecei a acordar mesmo, sair daquela coisa pavorosa, né? Aquela situação pavorosa, eu ainda senti as mãos aqui me apertando. Aí eu tomei um susto, entendeu? Pavoroso, né? Aí fui lá falar com a Dona Maria da Glória e ela pediu para me repetir a história toda de novo. E aí ela disse assim: não, isso é muito sério, a gente vai cuidar disso. Aí ela pediu para mim ir lá num sábado, cheguei lá, tinham 12 médios me esperando. Eu sentei no meio da roda, ela fez uma prece e pediu a espiritualidade, né? Enfim, ver o que era aquilo, né? E eu estava de frente para a Márcia. E a Márcia, então, incorporou Não vou com. falar, não, que isso aqui é público, fica gravado, não, não é Ah, exato, eu esqueci, gente. tem que se ater aqui ao tema Exato, exato, exato. Vocês desculpem, desculpem, desculpem. Eu é só, esqueci disso. então, às vezes são alguns casos que se assemelham, mas não exatamente, né, o que a gente... Mas a coisa é simples. A única revelação que teve é que ele não conseguiu casar comigo numa outra vida, entendeu? E ele também não queria reencarnar porque ele ia esquecer tudo, porque eu não casei com ele. Bom, foi isso. Então, vamos lá, vamos começar. Então, o que eu estava comentando era exatamente isso, né? Como que a gente pode pensar isso, né? Porque você viveu tanto tempo com uma pessoa e sabendo que existe casamento lá do outro lado, que não é para todo mundo, né? É para quem tem condição e pode, tem a permissão. E aí a gente fazer uma análise, né? Porque muitas vezes a pessoa casa aqui no plano físico e, vamos dizer assim, o esposo ou a esposa falece, desencarna, né? Tempo, você encontra uma outra pessoa e renova a sua vida com aquela pessoa. E a pergunta seria, né? E aí depois, quando essas pessoas, as outras duas, né, desencarnarem, como é que vai ficar, né? Isso é uma curiosidade, vamos dizer assim, né? Mas dentro do nosso tema, no plano espiritual, né? E há um caso, mas eu não tô lembrando agora exatamente qual é o livro, mas há o caso de um casal que tinha uma criança pequenininha e a esposa morreu. Eles se amavam muito e tudo, mas a esposa morreu, a criança era pequena e ele casou-se novamente, né? E depois ele passou muito tempo, ele desencarnou e a esposa, a segunda esposa também desencarnou. E os três se encontraram na espiritualidade, né? E ficaram vivendo juntos, os três, porque era um amor de verdade, com entendimento, né? De não pensar que a pessoa é posse, é alguma.
propriedade sua, né? Que você não pode manter relação com outras pessoas, né? E aí, relação que eu estou me referindo é relação afetiva, relação amorosa, a relação que nós devemos ter com todas as pessoas, né? Mas há aquelas que muitas vezes se chama, algumas pessoas chamam de alma gêmea, né? Que, na verdade, não é um termo correto, alma gêmea, porque ninguém é gêmeo de ninguém, né? Há uma alma que tem muitas afinidades com você, então você encontra naquela alma uma força, um amparo, uma cumplicidade, né? Um sentimento de, de saber que aquela pessoa. Completude, talvez também, né? Completude, exatamente, de completude. Você sabe que conta com ela, que te ajuda aonde quer e quando, em qualquer circunstância, né? E não tem situações que possam oferecer dano a uma relação dessa, né? Então, isso é possível, né? Então, para esse é através disso que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente deve buscar viver e se relacionar, buscando acertar, buscando desculpar, buscando amar, né? É claro que existem casos e casos, mas que sempre a gente possa é, entender a situação. E se não pode viver junto, que viva bem separado, né? Sem raiva, sem ódio, sem ressentimento, porque é natural, às vezes você encontra uma pessoa e aquele relacionamento não dá certo por N razões, nada de grave, né? E você tem todo o direito de refazer a sua vida, encontrar uma outra pessoa, e nada disso é problema para a espiritualidade superior, nem questão de gênero, nada disso. É questão problemática para nós que vivemos aqui e somos ainda, né, pequenos no nosso pensar, no nosso, É. mas a espiritualidade maior não vê da maneira que nós vemos, né? Então, Pelo que eu sei, Valéria, o Emmanuel é muito defensor da tese da alma gêmea, mas estudando Kardec e o Espiritismo em outras obras, não existe alma gêmea. foi uma palavra mal empregada por ele. Eu acho que sim, e talvez até por conta daquele. No livro, eu não me lembro qual é o livro, se é Conduta Espírita, eu não, agora, sinceramente, eu não me lembro, mas há uma correção. Há uma correção. Há uma correção, sim, e talvez até pelo aquele poema que ele escreveu no livro É, há 2000 anos, a gente que entende ele o fez seguinte. aquele poema para Lívia, Alma Gêmea de Minha Alma. Mas não, nós, Kardec não considera, e os espíritos não consideram a existência da alma gêmea. Nós somos pessoas inteiras, né? A nossa felicidade, ela não depende do outro, ela depende de nós. Exatamente. É claro que a gente vive melhor, mais feliz, mais saudável, mais alegre, quando a gente encontra uma pessoa, e a gente também é para essa pessoa, uma pessoa bacana, uma pessoa leal, uma pessoa amorosa, uma pessoa que trabalha junto, que faz da vida um ambiente de paz, de harmonia, né? Que estimula, Sem dúvida. que admira, né? Sem dúvida, é muito mais fácil viver com alguém assim do que com alguém que vive admoestando você, criticando você, enfim, fazendo até outras coisas que não vem ao caso aqui a gente falar. E para esses casos terríveis, né, existe divórcio, existe a separação, enfim, existem outros meios de se fazer, porque ninguém é obrigado a sofrer, né? Ninguém nasceu para sofrer, né? Nós nascemos para ser felizes, amar, nos reeducarmos, né? Mas eu entendo assim como aquela alma que mais você se aproximou, aquela alma que mais fala o teu coração, né? Alma gêmea, É, aquela alma que um dia talvez a gente nunca tenha encontrado, e talvez a gente já tenha encontrado.
e não tem ainda condições de viver com ela, né? Verdade. Tenho isso comigo, eu tenho isso. De situações de vida, né? De intuições, de coisas que acontecem com a gente. Mas tudo é um preparo, né? Como ele fala, né? Então, É. percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Aí Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou, né? Tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti às festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação, quer dizer, ele ficou paralisado, porque ele não imaginava que isso existia, né? Vicente falando, né? Cecília Vivaz acentuou sorrindo. Isto se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado d'alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência da Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia das leis sábias e justas. E como são felizes os que se casam em nosso plano, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Vejam, né? Então, É. se é como ela coloca aqui, né? Um dos mais belos atos da existência terrena, porque através desse ato você forma a família, Uhum. Uhum. né? Você forma a família. Não estou falando do casamento no papel passado, eu estou falando do casamento de almas, né? Sim, sim. Daí surge a família, né? Essa bênção, né? Essa família é um núcleo de ensinamentos, de aprendizados, onde a gente recebe todos aqueles que nos amam, aqueles a quem nós devemos reparar alguma coisa, devemos aprender alguma coisa, devemos ensinar alguma coisa. Então, é um instituto magnífico, magnânimo, que Deus nos deu e nos permitiu realizar, né? É claro que lá no mundo espiritual ninguém vai ter filhos, Sim, tá? E há sim. os que dizem que você tem os filhos, mas não é essa a proposta, né? Não é essa a proposta. Nem teria necessidade, nenhuma finalidade para isso. Então, Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou. Aí eu botei uma pergunta aqui. O que é preciso para ter essa aventura aqui, né? Sim, para possuirmos aqui esta aventura, é preciso ter amado na terra, movimentado os mais nobres impulsos do espírito. Então, vejam, não é qualquer um que vai se casar numa colônia. Sim. É quem movimentou os mais nobres impulsos, quem amou de verdade, quem sabe o que é isso, né? Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com a alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte.
Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso. Continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela? Transferindo-se para lá definitivamente. Não. Ele pergunta, como se casou ela? Transferindo-se para lá definitivamente? André pergunta. Cecília sorriu e diz, isto é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. Então, vejam, o esposo, o noivo, Antônio, estava em nosso lar. E a Isaura estava em Campo da Paz. Então, fica abaixo de nosso lar, na escala, né, de elevação. Ele, como estava numa situação melhor, mais elevada, ele poderia ir ao encontro dela, mas ela não pode ir ao encontro, não poderia ir ao encontro dele sem permissão e sem condição. Então ela fala, não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse devido consentimento, porquanto obtiver a permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura, a noiva, nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Vejam só, 6 anos. Aí a gente se interroga também, 6 anos? Será que lá o tempo conta como aqui? Não, Nas A gente tem visto que não, né? não. colônias espirituais menos elevadas, nos postos de socorro, conta sim, porque estamos muito próximos do Da plano. Terra. Uhum. Ah, tá. A Terra do planeta. Das mais elevadas, não. O tempo é. Aí a gente tem que ler aquele livro do Hermínio, Memória e o Tempo, para entender melhor. Agora, Valéria, você vê que eu achei uma coisa linda isso de falar de enxoval, como é que é? Sentimental, né? Soval de Enxoval. onde é que está? Ai, muito interessante. Tratamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Isso, enxoval dos sentimentos. Muito interessante, né? Que a gente aqui faz os enxovais das roupas, toalha de banho, tá lá, são os enxovais dos sentimentos, Boa dica para não quem é? vai fazer chá dos sentimentos. Tem que ser assim, não é de panela, não. Tem que ser É, pois é. sentimentos. Ai, ai. Falar um negócio, até esqueci. Ah, Assim, desculpa. não, nada. Porque ela precisava apurar esses sentimentos para poder conviver no outro ambiente, que era o nosso lar. É justo. Era Era o mais sensato a fazer, né?
ela vai falar sobre isso, senão ela não ia conseguir. Ia criar diversos embaraços para ela e não ia dar certo. Então, por 6 anos, ela se preparou. Vejam só, hein? A gente quer tudo rapidinho para ontem, né? Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, isso Aldonina, hein? No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores já afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Então, vejam o trabalho de paciência, né? O trabalho imenso que nós temos que fazer para poder merecer estar em determinados ambientes, em determinadas esferas espirituais, né? Porque todo mundo sabe que na hora que dorme, o corpo sai. O corpo não, o espírito. Uhum. O corpo sai, já era. Já está na outra dimensão. O espírito sai. Mas ele só vai até onde ele tem condições de ir. Muitas vezes que mora, que dorme, não consegue se afastar, né? Então, ele não há repouso, não há descanso, né? A pessoa está muito aflita, muito nervosa, né? Não ora, não, enfim, você não consegue se afastar, né? E outros sim, né? Por isso que é tão importante esse trabalho íntimo que a gente tem que fazer de elaborar os nossos sentimentos, identificar aqueles menos valorosos, né? Modificá-los, renunciar a eles, né? Entender o que a vida está pedindo da gente, por que essas situações estão acontecendo com a gente. Porque na vida, a vida física é vida de trabalho, né? É de desafio todo dia tem um obstáculo, tem desafio, todo dia. Não tem um dia que não tenha, né? Pode ser menor ou pode ser maior, mas não tem um dia que não tenha, porque nós viemos para isso. A gente veio para isso. A gente não veio para fazer grandes coisas, a gente veio para se descobrir, para se transformar para o bem, para servir ao nosso semelhante, para aprender a amar e nos elevarmos. Fazer o enxoval dos sentimentos. Mesmo nós que já estamos, os que estão casados, os que estão viúvas, os que estão livres, né? Não esqueçam do enxoval dos sentimentos, porque ele serve para todos nós. É. Né? Então, essa frase dela é muito interessante, que os instrutores eles sempre afirmam que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, né, Cecília e Aldonina, indaguei emocionado. Mas não tem vocês, em Campo da Paz, instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Que tempestades seriam essas? Né? Na proximidade da Terra, olha o pensamento dessa gente toda que está aqui, os atos, as ações a interferir, o quanto de
de vigiar, tem eles em Campos da Paz, e quão difícil para eles é conviver com esse. Repercussão no entorno, né? Então, é É, isso, é disso que se fala, por isso que a gente precisa de paz, né? A gente precisa, o mundo precisa de paz, mas a paz, como diz a música daquele, esqueci o nome dele agora, a paz começa em mim, a paz de Deus começa em mim. é a música espírita, não é? Como é que é o nome dele, Miriam? Esqueci. É, Ai, Nando, meu Deus, Nando também. Cordel. Nando Cordel. Cordel, Ah, exatamente. o Nando, Nando. É. E a gente precisa de paz, paz íntima. Porque como é que a gente vai fazer paz ao entorno da gente se a gente vive estressado? E a gente vive estressado porque a gente confia pouco em Deus. É, Confiasse mais, se a gente soubesse verdadeiramente, né, tivesse internalizado as lições de Jesus, sabendo que as dificuldades que nos chegam, nos batem à porta todo dia, a todo instante, são situações feitas por encomenda para nós, para que a gente cresça, para que a o gente endereço é certo, né? tenha endereço certo, mas a gente luta contra, não é? A gente não É. quer não quer receber, não quer transformar o desafio em bênção, né? Então, vamos lá. Então, ela fala: entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Então, eles estão em constante trabalho com os encarnados. Em constante trabalho. É um trabalho divulgo, é um trabalho pesado. É um trabalho bem pesado mesmo. Aí eu trouxe aqui, que a Jane já trouxe essa imagem, né, Jane? Para a gente ver, né, aqui o núcleo interno. Eu vou deixar só aqui para a gente dar continuidade, para não perder muito tempo, né? Aqui, olha, a cidade Nosso Lar é assinalada como estrela aqui, tá? Nosso lar é aonde está essa estrela. Tá? Está localizada na terceira esfera, acima da crosta terrestre, sob uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre Campos e Itaperuna, em faixa que pode ser definida como periferia do umbral. Então, aqui, ó, é o planeta, a crosta terrestre, tá? E aqui, ó, é nosso lar, na estrela. Então, Campo da Paz é aqui, ó, é por aqui, bem junto. É. Então, vejam só, né, todos os miasmas, tudo isso que a gente, as bombas, os atos de terror, né, a violência, o desequilíbrio, tudo isso que a gente está vendo no mundo acontecendo e que acontece conosco, na nossa intimidade, é irradiado, não tem jeito. Então, é um mundo caótico, né? E Uhum. esse grupo dessa colônia, assim como tantas outras que nós desconhecemos, que estão na mesma situação, né? Fazem o mesmo, realizam o mesmo trabalho, que são inúmeros, tem essa tarefa de vir e nos ajudar, né? Nos fortalecer, limpar. É um trabalho de limpeza profundo, né? Cansativo, muito cansativo. Os quadros interiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui o ministério da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade, porque eles estão numa faixa mais baixa, né? E os espíritos que lá se encontram também são espíritos mais de vibração mais densa, né? Muito mais Uhum. necessitados, desequilibrados, malvados, né?
enfim. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho. Olha só, imagina. Nos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. Então, é a mesma coisa que uma pessoa que sofreu um acidente, que precisa de emergência, urgência, ser colocada num hospital que não tem emergência. Uhum. É. Não é? A espiritualidade é sábia, né? Não vai fazer coisas sem as finalidades próprias. Exatamente. Então, você vê, ela fala aqui, necessita ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Então, se lá existe Isso. a necessidade, que dirá nós, né? Oh, Como a gente precisa de entender o Evangelho para construir a nossa vida com eficiência, para aquilo que a gente veio realizar e que a gente não realiza. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. E esses irmãos que lá se encontram, desencarnados, necessitados, que estão recebendo ajuda e auxílio em Campo da Paz, eles não podem estar em outro lugar. Tá cada um, não, a gente viu nos capítulos anteriores que uns dormem, os outros estão loucos. sabe? Tá cada um segundo suas obras, né? Então, esses irmãos que estão lá e que auxiliam, que são instrutores, que estão auxiliando, eles também estão numa prova de elevação. É. Então, por isso a necessidade do estudo, de se educar com o Cristo. Não só falar no Cristo, mas se educar com o Cristo. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo, porque eles não podem permitir a entrada desses. Você imagina, a gente liga a nossa televisão, o que a gente vê? Os ladrões, os infratores, os bandidos entrando nos prédios, quebrando tudo, arrancando tudo, deixando as pessoas sem luz, sem isso, sem aquilo, enfim, para não falar outras coisas. Lá é a mesma coisa, pior. Então, É. uma polícia, são os sentinelas, né, eficiente, né? Então, eles têm todo um complexo ali para não permitir, com choques elétricos e tudo mais, para não permitir que essa bandidagem do astral, né, penetre esses recintos. Assim como também tem em nosso lar, né? Uhum. Mas vejam, de 10 em 10 quilômetros nas zonas da vizinhança, há postos de socorro. Então, ninguém está desamparado, né? Ninguém está. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo. Um campo de batalha com a paz de Jesus. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O amparo é tão grande pelo trabalho que realizam que eles têm essa sustentação, né? Essa paz, essa confiança, Uhum. né? O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme.
Eu e a Donina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, de 15 a 20 reencarnações diárias. Só Campo da Paz. Isso lá em 44, 48. Imagina hoje. Hoje. Em média, 15 a 20 reencarnações diárias, e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. Olha só. Olha o trabalho deles. E olha como esse trabalho tá, né? Assistir, né? Assistir esses tutelados, principalmente nos primeiros 7 anos de existência carnal. E aí, quando eu li isso, eu me lembrei. A gente se lembra, né? A gente tem filho, a gente teve filho, né? Sempre a gente se preocupava com ele, Sim. de cair, de se machucar, enfim, ter um acidente grave, alguma coisa assim, né? A gente sempre diz, né, que as crianças têm pelo menos uns 2 anjos da guarda para cuidar dela, né? Que a criança vira tal e às vezes não acontece nada, né? E eu lembrei daquele caso da Célia Diniz, cujo caso ela é uma espírita, ela dirige uma casa espírita, que ela está naquele filme que, inclusive, vai ser repassado lá É na a história da vida dela, que aconteceu com ela, que foi posta no filme, né? Mães de Chico, é. Então, É, as mães. ela entregou 2 filhos para Deus, né? Foram 2 filhos. O primeiro foi o Rangel, né? Que nasceu e ele era muito levado. Eu me lembrei disso por causa dessa passagem que ela mesmo conta. Ele era muito levado mesmo. E ela se preocupava muito, né? Tinha todo carinho, toda atenção. Ela trabalhava, o marido também, eram ótimos pais. E ele tinha uma babá. E esse menino, ele recebeu muita ajuda, assim como todos nós e todas as crianças que a gente conhece, né? Todos recebem de acordo com a sua necessidade. Ele recebeu muita ajuda, porque havia um problema, ele tinha um probleminha, ninguém sabia disso, mas ele tinha um probleminha na cabeça, no cérebro, uma coisa, eu não sei explicar exatamente o que era. Ele precisava de muita assistência espiritual para poder completar o tempo que ele necessitava estar encarnado, que foram 3 anos, que foi quando ele saindo com a babá, né? Ele estava na bicicleta e aí ele caiu da bicicleta, um tombo normal que toda criança tem, e aconteceu com nossos filhos, né? Acontece todos os dias. E foi medicado, foi levado ao hospital, não viram nada, foi medicado e após isso ele teve um problema e veio a desencarnar, né? E aí ela, muito desesperada, procura Chico Xavier e é o Chico Xavier que explica isso a ela, né? Que É. Deus tem muita misericórdia também com ela, com os pais, porque imagina se ele tivesse na bicicleta com eles, com os pais, né? Que acontecesse na presença. Eles ficariam se achando culpados pelo resto da vida, né? Que aquilo que depois veio acontecer com o filho, que foi o desencarne, que não foi imediato, foi dias depois, tinha sido responsabilidade deles. Então, a gente vê por aí, eu lembrei por isso, porque da assistência que eles dizem ter, né? Com. Peraí, uma coisa aqui. Principalmente com as crianças, até os 7, né? Exatamente, né? Então,
Talvez porque lesse esse em nossos olhos a mais viva admiração, diz André Luiz. A jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas para ir de um lugar a outro rapidamente, né? Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Aqui a gente vai dar uma parada, uma paradinha. Eu vou ler aqui o resto. Quanto a nós, não saímos, a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético, né? Isso eles falando, André e Vicente. Então, ela fala que, raramente, né, elas encontram dificuldades, né, empecilhos vibratórios. Mas, para isso, vocês acham que qualquer pessoa que desencarna pode volitar, voar? Não, não. Não, Tem que ter um preparo muito bom para que isso aconteça, né? A pessoa tem que ter uma condição de De valor, evolução. de moral para poder fazer isso. Uhum, uhum. Não é qualquer um, né? Tem que ser adestrado realmente, tem que trabalhar para isso. Isso, não é? O André Luiz teve que. Ele e o Vicente tiveram, né? Esperar. Eles ficaram exatamente num capítulo que nós demos, não me lembro qual foi o capítulo, mas eles falam sobre isso. E a maioria, né, das pessoas, elas também não vão sozinhas, né? Só os instrutores que estão Sim. mais. Normalmente eles vão em grupo, né? Vamos dizer assim, a gente fica pensando, como é que vem um espírito familiar nos visitar? Como é que será que ele vem? Como é que será que ele chega até nós, a nossa casa, né? Ao grupo espírita? Como é que será que ele vem? Será que ele vem volitando sozinho? Será que ele vem acompanhado? Normalmente vem acompanhado, né? Não vem sozinho, né? E se não tem essa condição nem para caminhar, né? Porque quando aquele Frederico Figner, do livro Voltei, ele desencarnou, ele precisou da ajuda de Bezerra de Menezes e eu acho que foi Eurípides Barçanufo, foram dois que foram com ele ajudando para que ele, né, nas pontes a passava pelo, partir dali né, da praia, eles ajudaram a ele a... exatamente. E é quando ele chega lá do outro lado e fala, cadê minha luz, cadê minha luz, né? Porque ele foi presidente da Federação Espírita, ele fez muitas coisas, né? Mas não iluminou, não internalizou plenamente na vida dele os ensinamentos cristãos. Às vezes a gente pensa que é isso, que é aquilo, que tem cargo tal, que fez isso, que não sei o quê, que ajuda, que tal, que está ótimo, que está maravilha. Mas não é bem assim. É doação sua para o próximo e para você mesmo, para constituir em você um espírito melhor a cada dia, né? A gente tem que ser a cada dia melhor. A lição de hoje tem que servir para que eu não realize o mal amanhã. Isso tem que ser firmado, e é só firmado quando eu passo por vários desafios, várias dificuldades, para provar se eu já estou fazendo a coisa corretamente ou não, se eu já assimilei aquela lição ou não assimilei aquela lição. Então, todas essas coisas, a gente até brinca, né? Ah, vou chegar lá, vou volitar, né? Não é bem assim, não, né? não, não. E Porque no cada caso do... com o seu, Desculpa, Valéria. só um instantinho, cada um parte com o seu peso específico. É.
né? O espírito, ele tem um determinado peso, que é pequeno e tal, mas uns pesam mais do que outros. Quanto mais denso você é, menos você consegue evoluir, atingir esferas superiores. Então, a gente vai aonde pode ir. Não é onde quer, É. não. É onde pode ir, né? Isso acontece até encarnados, quando a gente dorme, é E, convidado e para nós- aqui ou ali, vai depender muito da nossa condição íntima. Fala, Tereza. Não, se eu é, não me é, engano, no caso do irmão Jacó, ele pecou muito também por não se melhorar, mas ele também pecou muito, pecar é a maneira de dizer, né? Ele também não atentou para os familiares, ele não dava a mínima para a família. E você tem que, quer dizer, existem milhares de pessoas, nós somos alertados por vários livros e palestrantes, etc., que se você faz mil e uma caridades, faz palestra, faz não sei o quê, faz não sei o que lá, mas dentro de casa você praticamente nem fica. Há pessoas que se internam no centro espírita e deixam a família toda lá, em casa lá, e não dão a menor atenção. Isso É, não é certo. não é? Porque a gente veio para fazer para todos semelhantes, né? A gente Pois pode ter é. tarefas dentro do templo espírita, ou seja lá onde for, né? Que a gente se comprometa, né? Realizar alguma tarefa voluntária, ajudar as pessoas em hospitais, enfim, qualquer coisa, ir a orfanatos, enfim, qualquer trabalho edificante que você faça é meritório, mas você não pode deixar a sua família e Pois justo. falou, tem pessoas que passam a semana inteira dentro Tem. de um templo espírita. E ela não. E ela, a família vem em segundo plano, e não em primeiro, né? Nós nascemos É. família, né? Nós nascemos naquela família. Então, aquela família que precisa de nós e nós precisamos daquela família. Só um instantinho. Eu vou fechar isso aqui para não entrar mosquito. Quem são os nossos próximos? Então, Entre quatro paredes começa ali mesmo. São os próximos mais próximos. você vem numa família e não cai ali por acaso, o acaso não existe, é porque aquela família são as pessoas com quem você tem as dívidas. Isso, tem que Você tem cuidar disso. que você tem que amparar, que você tem que se reconciliar, que você tem que ajudar. Você quer ajudar o pobre, você quer ajudar o desequilibrado que chegou, né, procurando uma conversa fraterna. Mas quando você chega em casa, você não quer ouvir aquele seu parente que Isso. fala todo dia a mesma coisa, que está com dívida no banco, ou que está sofrendo dessa dor ou daquela dor, ou que está infeliz por causa disso ou daquilo. Você acha chato, eu estou cansado, já fiz a minha parte, né? Não é assim, não é assim, né? É difícil da gente entender, mas a verdade é essa. Então, às vezes, você passa a vida inteira e não consegue, porque você perdeu de vista o seu propósito, o seu objetivo. Você focou numa coisa, está realizando, está ajudando ao próximo, mas não está se ajudando. E É. veio para se ajudar também, principalmente, porque se eu não me ajudar, como é que eu vou ajudar o próximo? Eu sempre vou deixar alguma coisa por fazer, entendeu? Sempre, sempre. Então, a gente tem que ter isso em mira, é muito importante. A gente pode sim e deve ajudar o próximo, se engajar em serviços voluntários, se puder, não é? Como puder, estar orando por todos, fazer alguma coisa em benefício, como a pessoa puder, mas não podemos esquecer daqueles que Deus colocou no nosso lar. Não podemos. Porque aí estaremos dando as costas para tudo que Deus nos deu como oportunidade de melhoramento, de evolução, né? Para sermos felizes. Então, Valéria? Oi, oi, Valéria? oi, Tira uma dúvida minha. Tipo assim, sim, boa noite.
Boa A noite. pessoa boa noite. A pessoa do outro lado, vamos supor, uma pessoa que não tenha aqui uma evolução espiritual boa, passou para o outro lado da vida. Não sei por que cargas d'água ela lá, ela teve uma evolução espiritual muito maior do que uma outra pessoa que tinha uma evolução espiritual aqui. Pode isso acontecer? A pessoa que tem uma evolução aqui maior do que a outra, naturalmente ela vai para o melhor lugar. Está dando uma. Deu uma picotada, né? É, Eu tô caindo toda hora. não sei se é, não sei se é seu ou de alguém. Só Tem para. alguém falando, né? Se a pessoa que estava na Terra, ela tinha uma evolução espiritual grande, quando ela desencarna, ela vai para um local mais elevado, com melhor condição. E a outra que tinha evolução menor vai para um local aonde tem afinidade com a vibração que ela tem. Agora, o que eu não entendi bem o que você quis dizer. Você quis dizer que a pessoa que não teve uma boa evolução aqui na Terra, ela pode passar, se adiantar. Isso. Isso pode. Pode porque, por exemplo, vamos dar o nosso exemplo. Eu não sei o que é que tá todo mundo fechado, não sei por que está fazendo isso. Vamos dar o nosso exemplo. Nós somos espíritos, né? Entramos para o espiritismo. Estamos lá realizando um monte de coisa, tarará, 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 mas não deixamos o espiritismo entrar dentro de nós. O que é o espiritismo? São os ensinamentos de Jesus, as leis universais, as leis naturais, não é? São os ensinos do Cristo. Mas se eu não realizo os ensinos do Cristo, eu digo que sou espírita, participo, faço maravilhosamente bem, todo mundo gosta de mim, acha que eu sou ótima e tal, mas na verdade, eu chego a um tempo de estudo, começo a estudar, 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 começo a dar aula, e aí acho que já sei o suficiente. Acho que já cheguei no ponto que não preciso mais aprender nada. Aí estaciono ali, entendeu? Isso acontece com muita gente. Aí aquela pessoa que me ouvia lá da cadeira, quando eu dava algum estudo, alguma palestra, ou fazia atendimento às pessoas necessitadas, e ela me via lá, ela começa a observar, ela não faz aquilo, mas ela começa a me observar, a mim, a outras pessoas que fazem. E ela começa a tomar gosto por aquilo e começa a se transformar. Ela pode evoluir mais do que eu. A evolução da gente, só quem sabe é a gente e Deus. Às vezes a gente não sabe porque está iludida, né? Às vezes a gente não sabe porque está iludida. E muita gente fica iludido porque está em. Aí a gente vai pegar qualquer pessoa, não só religiosos, mas pessoas que estão no poder, acham que tem um determinado cargo, tem determinada situação financeira, econômica, de condição, de poder, né, que já chegaram no topo, não precisam de mais nada, né? E não é assim. E aquele que não vê dessa forma, que mesmo errando, tendo cometido até delitos, ele se endireita e se transforma, ele evolui mais rápido. Eu não sei se eu expliquei a você. Não, explicou sim, Valéria. Obrigado. Constança, eu acho que você ainda não entendeu a pergunta da Constança. Fala, então, Constância.
Não, o que eu queria dizer é que, tipo assim, é mais ou menos isso que você falou, mas eu entendi o caso da evolução espiritual. Vamos supor, uma pessoa mais evoluída caiu, vamos supor, vamos colocar assim, caiu num território, né? A outra menos evoluída está um grau abaixo. Só que essa que está um grau abaixo, lá ela vai conseguir evoluir mais rápido, ela consegue evoluir mais rápido do que aquela outra que estava acima dela. Ela pode, se ela tiver vontade para isso. Se ela tiver Entendi, é isso. vontade, ela pode. O outro Era pode isso, era essa a pergunta. pode, não é? A Pode, gente né? tem em nosso lar casos de pessoas que vão lá aos administradores da colônia pedir um trabalho, não é? Ah, porque eu fui isso, fui aquilo, eu quero também servir, eu quero trabalhar. E ofereciam o serviço à pessoa e a pessoa fala, ah, isso aí não, isso aí é muito reles para mim, né? Quer dizer, essa pessoa estava no mesmo patamar que outras, que aceitavam tranquilamente. Ó, você vai varrer, como disseram para o André Luiz. Ele foi pedir, ele falou assim, mas eu sou médico. Mas você vai trabalhar na enfermaria limpando, nas câmaras de retificação, limpando o chão. Vai começar assim. Ele aceitou, mas teve gente que não aceitou. E estava no mesmo nível, estavam na mesma colônia espiritual, entendeu? Então, um vai evoluir mais rápido do que o outro, embora pareçam, entendeu? Pareçam que que um é mais avançado do que o outro. Entendi. Era essa a pergunta. Tá ótimo, Depende galera. da Obrigado. nossa vontade. Depende da nossa vontade. Tem até uma história do Simonetti, tem um livro do Simonetti que fala que tinha um senhorzinho e tal, que assistia ele no centro, o palestrante espírita maravilhoso, que falava, fazia palestras maravilhosas e tal. E aí, um dia, um santo dia lá, o cara desencarna, o palestrante lá, né? E aí, quando ele chega no céu, tem uma história, né? Ele chega no céu, quem vem receber ele? Era aquele senhorzinho humilde, que não sabia nem muito ler e escrever, com uma luz imensa, né? E aí ele chega, mulher, mas como é que você está aí com essa luz? Eu estou chegando aqui sem nada, você está aí com essa luz? Eu falei assim, é simples. Eu fazia tudo o que o senhor falava. Entendeu? Então depende da gente fazer, não falar, né? Não divulgar isso, aquilo outro, não sei o quê, se promover, ou querer se promover, ou mesmo não querer se promover e achar que está fazendo tudo direito. Aquele que está te observando está aprendendo mais. Às vezes ele pode não ter o mesmo nível de escolaridade que você, pode não ter as mesmas condições, as mesmas oportunidades, mas ele está aprendendo ao modo dele e como ele não teve só essa existência, ele teve várias, ele vai utilizar tudo que ele tem na bagagem dele para crescer, para se favorecer, para favorecer o seu semelhante, para crescer para Deus, se engrandecendo, engrandecendo a sua alma, entendeu? Então, essa coisa de evolução espiritual é uma coisa complicada para a gente que está de fora dizer quem é mais evoluído do que outro, né? Porque a gente não conhece as entranhas desta alma para dizer isso, com certeza, né? Mas que é possível, é. É possível, sim. Alguém que está numa situação modificar completamente. A gente tem aí, tem Maria de Magdala, Paulo de Tarso, os apóstolos. Todos eles se superaram, não é? Aprendendo, caindo, levantando, conseguiram se superar e se engrandecer, né? Nós não somos diferentes, só precisamos ter força de vontade, firmeza, não desanimarmos, né? Valéria, posso fazer uma pergunta? Pode. Ainda nesse tema da constância da evolução, eu fiquei assim, na dúvida. A colônia Campo da Paz, ela vamos dizer assim, um nível em termos de vibração
ela é um nível abaixo do nosso lar. E aqui, quando elas falaram, né, que o trabalho dela é multiforme, porque ela faz também da assistência para as pessoas que vão reencarnar, eu fiquei me questionando, porque eu sei que a nossa doutrina não é uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso, depende da evolução da pessoa. Mas eu achava assim, que a pessoa ia para uma colônia, ia evoluindo gradativamente, ia para outra colônia, um pouco mais evoluída, até que ela tivesse o preparo oportuno para uma nova reencarnação. Aqui, nesse caso aqui, como é uma colônia que assim, são para pessoas que desencarnaram, que não têm conhecimento, que desencarnaram através de sofrimento, etc. e tal. E se fala na reencarnação nesta colônia, seria aquela reencarnação compulsória? Quer dizer, não deu tempo da pessoa evoluir muito, 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 mas evoluiu um pouquinho, ou a necessidade dela retornar para resgatar alguma coisa para poder ir para uma outra colônia. É mais ou menos isso que embaralhou a minha cabeça. Isso, né? A gente, no capítulos anteriores, a gente viu, eu não lembro agora qual foi o capítulo, mas de um espírito que é falado. Quando, eu acho, não sei se foi da aula da Jane, ou uma aula que eu dei, ele estava numa condição em que ele não podia. Visitar. Não, ele estava dormindo. Quando eles são Foi, desafiadores, foi. tentam fugir, não é? Então, para eles, não adianta a condição que eles se encontram, não adiantava o diálogo, porque eles precisavam voltar à carne para poder reaprender, Tá, entendeu? lembrei, Então, é lembrei. uma, Tá, é tá. uma reencarnação compulsória. Ele é planejada para ele da melhor forma para que ele possa tirar da mente dele esse passado, essa gravidade toda que ele cometeu em desatinos, em coisas que ele fez, que gravaram no seu espírito e que o atormentam. Então, quando isso acontece com o espírito, ele sofre uma reencarnação compulsória para o bem dele próprio. Entendi. Ele vem e quando ele já retorna com aquilo bem suavizado, Um entendimento melhor. como uma lembrança que fica ali apagada para relembrar num momento que for necessário, mas uma coisa mais suave. Então, por isso existem as reencarnações compulsórias, para ajudar ao espírito a se renovar, para que ele não fique preso àquilo. Que ali, né, Entendi. espíritos estão há anos e anos ali presos, dormindo, né? Eles dormem, né? Assim como eles achavam que iam, quando morressem, fossem ficar, né? Entendi. Então, é isso. Mas quando você desencarna, você vai nesse caso, é um posto-socorro. É uma colônia posto-socorro. Mas quando você vai para uma colônia como o nosso lar, você lá fica e lá é feito, você vai trabalhar, você vai se melhorar, vai se desenvolver, vai reencontrar as pessoas, vai conhecer pessoas novas, vai se habilitar no trabalho, no desenvolvimento moral, em todos os aspectos. E lá mesmo eles vão planejar a sua própria próxima reencarnação. Você não precisa ir para outra mais elevada para reencarnar, não. Você fica Entendi. daquela mesmo, você retorna, entendeu? É que o Entendi. Campo da Paz é um núcleo de socorro mesmo, entendeu? Entendi. Esses Obrigada. que estão lá ainda não têm condição de ir para uma colônia mais, vamos dizer assim, uma colônia mais, um pouco mais evoluída, com condição, porque eles ainda estão sem condição. Não Uhum. se prepararam na vida e não se prepararam para a morte. Entendi. Tá, obrigada. Nada. Aqui no mundo maior, a gente já está meio. Eu não sei nem quantos ainda faltam.
A gente já está um pouco avançado. Eu acho que eu vou passar isso aqui. Eu vou deixar aqui, vocês podem ler depois. Ah, já acabamos. Então, eu vou ler a última aqui. No Mundo Maior, de Chico Xavier, André Luiz fala: vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos reiterar, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Calderaro, o instrutor, porém, explicou: não te surpreendas. A volitação, fundamentalmente, depende da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. A intelectualidade e o amor, as duas asas, né? Então, quando a gente tem isso bem desenvolvido, a gente ganha o quê? Sabedoria. Então, ele fala: contudo, importa considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. A espíritos perversos com vigorosa capacidade volitativa, apesar dos circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio, a inteligência, e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Quer dizer, eles até, esses inteligentes e maus, como nós vemos na Terra, não é? Não tem as mentes mais trevosas, eles são inteligentes, super inteligentes. Eles conseguem até volitar, mas não ascendem, não tão alto, que eles não têm com eles desenvolvido o amor, né? E essa intelectualidade que traz o desenvolvimento do caráter, né? Do amor, dos sentimentos de luz, de bondade que nós precisamos para obter. Porque todos os espíritos que precisam ir e vir, né? Nós contamos na espiritualidade com os veículos, não é? Com os veículos que transportam para lá e para cá, né? Vamos dizer assim, quando tem esses grandes encontros de recebimento, quando tinha Francisco Cândido Xavier, que recebia as cartas, né? E tem outros tantos, tem vários outros irmãos que fazem isso ainda, né? E que vinham, aquele grupo enorme de espíritos, eles não vinham sozinhos, não é? Nem volitando, porque ainda se encontravam numa situação não tão boa, vamos dizer assim, mas também não tão ruim, que não pudessem vir. Então, eles eram trazidos por meios de veículos, trazidos juntos, né? Em caravana, vamos dizer assim, né? Então, eles assim se acercavam, chegavam àquele local e ali o médium recebia as cartas. Ou então, aqueles que vêm em caravana, vamos dizer, espíritos que vêm visitar os seus familiares, vêm fazer algum trabalho, algum aprendizado, algum auxílio, socorrer alguém, né? E eles também vêm através dos veículos. O Chico Xavier conta que uma vez Emmanuel levou ele para visitar uma colônia espiritual. E ele saiu da casa dele andando a pé com o Emmanuel e perto de uma igreja que tinha lá perto da casa dele, lá pelo Leopoldo,
ele viu um veículo e ele adentrou o veículo e foi com esse veículo visitar a tal colônia, né? Então, se um espírito como Francisco Cândido Xavier, né, que não podemos nos comparar a ele, pôde fazê-lo dessa forma, que dirá aqueles que não têm condições, né? Quer falar alguma coisa, Jane? Não. Ficou explicadinho? Entendendo? Deu para entender? Então, acabou aqui. E sorrindo de modo singular, concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Então, como trabalho de assistência é um trabalho de cooperação, né? Nós todos estamos na Terra em regime de cooperação. Tudo coopera com o bem, tudo coopera com o desenvolvimento, com a melhora, com o crescimento, né? Com o nosso desenvolvimento. Então, é dessa forma que nós temos que sempre pensar. Por isso, nós vivemos em sociedade, né? Para cooperarmos uns com os outros. A primeira, a família, né? Depois, os demais. Então, é uma aula rica, o tempo é pouco para a gente debater, mas já dá para a gente ter uma ideia. Eu espero que, se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem fazer perguntas, também podem fazer pelo nosso grupo lá, o Grupo Esperança. É. A gente está sempre pronto a conversar. Porque a gente está aqui todo mundo aprendendo também junto, não tem professores. Eu sempre falo, aqui não tem professores. Nós estamos todos juntos, de mãos dadas, aprendendo. Eu vou pedir à nossa irmã Tereza para fazer a nossa prece final hoje. Aproveitando Tá e bom. vendo todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, nosso mestre querido, agradecemos a oportunidade de estarmos todos juntos mais uma vez, nos estudos de mais uma obra espírita, nos trazendo tantos conhecimentos. Jesus auxilia-nos com o fortalecimento de nossa fé em Deus e com o fortalecimento de nossa vontade para aplicarmos os teus ensinos. Solicitamos também, Jesus, que seus mensageiros de luz possam estar envolvendo todos os nossos queridos enfermos, cujos nomes estão listados no grupo de oração. Envia-lhes a tua luz bendita, Mestre, e alivia-lhes os sofrimentos, as dores, as preocupações de suas enfermidades físicas e espirituais. Leve-lhes a cura se for da vontade do Pai. Protegei a nossa saúde também, Senhor Jesus, de nossos queridos, nossos familiares e amigos. Esteja conosco, Mestre amado, hoje e sempre que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. E até A porque todos. a gente vai fazer a página, tá? Bom final de semana, né? É bom. Porque Tchau, todos somos gente. mães, Já mesmo escolheram? exagerado, né? Alguém, mas somos mães. Às vezes somos mães dos esposos, né? Dos maridos, dos nossos sobrinhos, não é? Somos mães de muita gente. Até dos nossos, né? E também, às vezes, as nossas amigas são nossas mães também, não é? Muitas vezes. Verdade. Isso mesmo. Então, tenha uma boa semana e até a próxima quinta, se Deus quiser. Eu vou esperar quem é que vai se
Põe no grupo, Valéria, para alguém falar através do grupo, se colocar para a página, Pois é. Mas aqui a gente já está né? falando, o grupo está aqui, não vou botar lá, não. Mas Responder lá. não estão todas, né? Se bem que você vem falando isso há tempos, né? Mas vamos ver as que estão aqui, quem deseja. Que qualquer coisa do livro, tem o livro, eu já postei no grupo, mas se não tem, eu mando para O Vinha de Luz? Vinha de Luz, tá bom? Tá, eu me Tá. candidato. Tá bom. Oba! Tá Já bom, tá pra... gente. Aí, vamos ver um outro para outra semana. Tá certo? Obrigada, tá? Beijos para todos, gente. Eu Boa vou correndo. noite. Boa Beijo, noite. Eu gente. vou correndo lá Boa noite. postar, Tudo de bom para porque eu todos, esqueci viu? de postar antes. Tem que postar rápido agora. Beijo, beijo, beijo. 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 Não. Tchau, tchau. Tchau, minha mãe tá mandando Boa beijo. noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Tereza, Sônia, Boa Janinha, noite. Solange. A Miriam, acho que saiu. Acho que caiu. Ah, não, tá aqui. Não tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Rosane. Rosane ia puxar a sua orelha, que não tem vindo. Né? Então tá, gente. Vou Boa desligar aqui o. noite. Boa Boa noite. noite. Legal, Obrigada. boa noite. Foi muito Tá. bom. Obrigada.